agradecer a todos e a todas pela oportunidade do lançamento do meu livro, Universitários Negros, um desafio diário de permanência, ao 11º COPEN. Gratidão por essa oportunidade. A população brasileira é composta por 54% de pretos e pardos. E durante muito tempo, uma grande parte dessa população, com um número irrisório de negros, tinham acesso à universidade. E aí as universidades públicas, pois esses espaços sempre eram reservados para uma parcela privilegiada de nossa população brasileira, os brancos, durante muitas décadas. Então, o que é que acontece? Em 2002, o governo federal instituiu o sistema de cotas nas universidades públicas. Esse sistema ele é oriundo das políticas de ações afirmativas no Brasil. É uma das partes. E aí, o que é que acontece? Configurando-se com uma medida emergencial de reparação das injustiças sociais sofridas pelos negros e negras ao longo dos séculos, esse sistema de cotas foi muito aplaudido pelo movimento negro, que durante décadas vem lutando pelos direitos dos negros dentro das universidades, espaços formais e não formais, para ter um pouquinho de igualdade de seus direitos entre brancos e negros. A partir de 2003, com a alteração da LDB pela Lei 10.639, com a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica, seguindo, posteriormente, a alteração do artigo 26, introduzindo o artigo 26A e introduzindo o artigo 79B, com a obrigatoriedade de estudar a educação étnico-sociais e histórias africanas em seu currículo, fez com que desse mais oportunidade para a educação básica conhecer o legado da população negra no Brasil, que até então só era referenciado nos livros didáticos como uma população que foi escrava, não foi escravizada, justamente por um sistema patriarcal e eurocêntrico e da branquitude. E aí, o que é que eu venho trazer? Este livro ele é fruto de uma curiosidade e, ao mesmo tempo, uma pesquisa durante a minha graduação. Porque, durante esse período, eu sou oriunda de escola pública, me reconhecia como negra. Porém, até o momento da pesquisa, eu não sabia que tinha me inserido na UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, pelo sistema de cotas. E que, né, no campus de Amargosa, onde eu me formei em pedagogia, no Centro de Formação de Professores, era a segunda federal da Bahia, e que nessa federal, ela estava, no período que eu fiz o vestibular, ela estava vinculada ainda com o vestibular da UFBA, porque ela é uma federal nova. E nisso, ela estava sendo situada no interior baiano, com o objetivo de promover o progresso para a expansão universitária, a inclusão social de estudantes oriundos das classes menos favorecidas, uma vez que essa universidade era a primeira do país a implantar uma pró-reitoria de políticas afirmativas de assuntos estudantis, que esta estava dividida em duas coordenadorias. Uma delas trata especificamente do acesso, da permanência e da pós-permanência de estudantes, em especial aqueles de origem popular, que entraram na universidade por reserva de cotas. E até então me inseri, eu não sabia que a UFRB tinha essas políticas afirmativas de permanência dentro da universidade. E aí veio a minha inquietação na pesquisa, porque era com estudantes cotistas, oriundos da escola pública, como eu, e eu queria saber como é que eles faziam para permanecer naquele universo acadêmico. Mas a minha trajetória universitária trazia várias formas de se manter na universidade, porque eu precisava, tanto economicamente, pois eu estava residindo em outra cidade, pagando aluguel, alimentação, xerox, tudo que era necessário para a sobrevivência de uma pessoa. E tinha também a parte simbólica e a parte emocional, por ter que fazer uma nova
reorganização social, de conhecer novos amigos, de ter uma interação, que até então não se tinha. Era uma cidade desconhecida. Aí, nos primeiros quatro semestres, a minha permanência ficava a cargo da ajuda dos meus pais e eu fazia trabalhos alternativos para conseguir um tipo de renda extra. Então, eu vendia algumas mercadorias, vendia lingerie, vendia salgados, escovava cabelo, que a minha profissão, antes de ser estudante, eu trabalhava em um salão de beleza na minha cidade, atual, que era a Jequié. Então, eu fazia essas estratégias para conseguir uma renda extra, para permanecer nesse universo acadêmico e conseguir arcar com as minhas despesas. Só que aí, no quinto semestre, eu consegui uma bolsa de iniciação científica pela PIBIC, e aí essa bolsa me deu uma tranquilidade maior para me terminar o curso de graduação. E aí, justamente, o livro Universitários Negros traz a trajetória de estudantes negros cotistas, não só suas trajetórias, mas situações singulares ao seu permanecer acadêmico. Eu estou falando de vivências coletivas desses jovens em reunirem-se para estudar em períodos de dificuldade durante todo o curso. Então, esses jovens, eles tinham experiências individuais diferentes. O fato de pertencer ao mesmo grupo social de jovens negros fazia com que tivessem experiências individuais. Porém, ao mesmo tempo, eles compartilhavam, estruturalmente falando, suas falas, suas vivências, enquanto aquele meio de dificuldades e, ao mesmo tempo, o meio de superação, de sonhos, de conquistas, porque esse universitário negro, a maioria eram os primeiros de sua família a ingressarem dentro de um ambiente acadêmico. Então, eles eram a aposta da família por ter entrado em uma universidade, como sendo aquele primeiro da família a se inserir em um patamar maior ao qual os seus pais, os seus avós não conseguiram. E nisso eu venho trazendo vários autores, como Inalina Gomes, Vera Maria Candal, Cambele Munuga, entre outros. Mas eu trago a professora Diane Brito Reis, que nos traz que as políticas formais de permanência, bem estruturadas, podem, de fato, garantir a educação de qualidade aos estudantes. Do contrário, a associação de gênero, raça e classe social contribui para uma seleção perversa no interior do sistema de ensino, em que os estudantes de determinados segmentos estão sendo eliminados em um processo que Bourdieu e Passeron denominaram de mortalidade escolar. Porque o sistema acadêmico, ele foi pensado para uma determinada classe. Ele não foi pensado para um estudante negro que veio da periferia de cidades distantes para estudar naquele ambiente. Ele foi pensado para um estudante branco. E aí onde vem a questão da branquitude? Porque o estudante branco, ele tem alguns apoios, tanto financeiro, tanto emocional, tanto educacional, ao qual o estudante negro, ele vem de uma família que, a partir de um determinado momento, ele tem que dividir o tempo dele em trabalho e estudo. Não só estudo, porque ele precisa ajudar no sustento da família, ele precisa sobreviver. Então, o livro, ele vem trazendo alguns questionamentos. Quem são os universitários negros oriundos das escolas públicas? Quem são esses universitários? Qual foi sua trajetória na educação básica para eles entrarem dentro dessa universidade? Se reconhecem as ações afirmativas, o sistema de cotas dentro da universidade. Tem muitos desses estudantes que eles entram e eles não sabem que eles entraram pelo sistema de cotas. Se reconhece a identidade de ser negro, ou se fizeram essas descobertas dentro da universidade. Porque tem muitos estudantes que eles entram, mas eles não se reconhecem como negros. E a partir de estudos é que eles vão se identificando. Como a sociedade enxerga a educação superior e para quem é essa educação? Porque a partir do momento que fala assim, você é um estudante negro, você faz
Você faz um curso de graduação, então, eles, dependendo do curso, eles olham aquela pessoa, aquele indivíduo, com um olhar de espanto, como você não deveria estar naquele espaço. Como ocorre ou não os debates sobre as cotas nas universidades? Então, é bem debatido falar sobre cotas na universidade ou não? Ou os professores não cogitam? Não sabem que existem as cotas e tem estudantes ali que se inseriram, mas não fazem estratégias para que esses estudantes permaneçam. Do contrário, eles fazem estratégia para que esse estudante venha a poder desistir desse curso, fazendo com que tenha mais dificuldade. Como ocorre ou não, a criação ideológica sobre a capacidade do estudante negro e seus reflexos sociais? Isso é construído, não é uma questão assim do dia para a noite. Ideologicamente foi construído dentro da sociedade brasileira que o negro ele é incapaz. Da onde veio essas ideias? Com quais fundamentos? Por que foi perpetuado isso dentro da sociedade? Quais foram e são as dificuldades de se manter dentro do espaço acadêmico? É só dificuldade financeira? É só a questão emocional? Então, é a questão de você conseguir se manter em uma questão de apoio dentro da família. Então, são fatores que determinam a permanência qualificada desse estudante dentro da universidade. Então, eu trago esses questionamentos porque eu venho trazendo justamente entrevista de estudantes cotistas de diferentes cursos de licenciatura dentro do Centro de Formação de Professores, no campus de Amargosa, na UFRB. E aí eu venho trazendo o quê? A sociedade ela é dividida entre brancos e negros, estruturalmente falando, em relação à classe, à raça, a gênero, que cria um divisor de desigualdade, que já é posto naturalmente no cotidiano. Porém, se você não nomear, não falar dessa realidade, como vai pensar uma solução para uma realidade que não é nomeada, que não é falada? Se eu não falo, se eu não nomeio, eu não vou discutir e não vou saber que existe isso. Para mim está tudo ok, está tudo ótimo. Então, devemos fazer um processo de descolonização dos espaços universitários, estudar mais sobre intelectuais negros, apresentar aos acadêmicos os legados deixados por diversos intelectuais, rever a grade curricular dos cursos acadêmicos, não só introduzir como disciplinas optativas, como História da África ou Africanidades, mas trazer a história que nunca foi contada através do conhecimento de autores negros e as suas vivências, escrevendo a partir de outro ponto de vista. Porque a partir do momento que eu sou um objeto de pesquisa e eu sou falado por outra pessoa, eu não vai ter a ênfase e a importância de eu sendo esse objeto, eu falando sobre, eu reivindicando sobre. Porque a partir do momento que eu vi o protagonista, eu falo sobre e não sou olhado de fora por um pesquisador, e sim, eu trago essas referências e as minhas reclamações e as minhas vivências, eu preciso que outros estudantes negros estudem esses intelectuais. Porque centro de formação de professores é um centro que ele vai formar alunos, vai formar educandos, vai formar a sociedade. Então, se eu, como professor, eu tenho uma outra visão do que a parte ideológica intelectual, eu vou passar isso para os meus discentes. E assim eu vou transformar essa história, que foi contada por um ponto de vista, e eu vou recontar a partir de outro ponto de vista. Ratificarei que as leis das cotas é uma das ferramentas para diminuir as desigualdades sociais existentes em nosso país, e que, sim, conhecimento gera outros conhecimentos que podem mudar as pessoas através da ideologia de mundo. Logo, este livro é recomendado a todos que desejam construir uma sociedade igualitária, que possa refletir sobre a nossa história de construção racial, a buscarmos caminhos de respeito da nossa sociedade e também que venha trazer a identidade real do povo brasileiro, não daqui com que fizeram que acreditássemos. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão.